Quando pensamos na Patagônia, normalmente imaginamos isto: águas cristalinas, grandes paisagens, trutas atacando na superfície, arremessos tranquilos, dias perfeitos. E, para ser sincero, essa também era a imagem que eu tinha na cabeça. Afinal, essa é a Patagônia que costuma aparecer em todas as fotos e vídeos, e nos relatos de viagem. E ela existe. Eu vi tudo isso. Só que a Patagônia nem sempre é assim. Nos primeiros dias, foi essa a Patagônia que apareceu. O vento estava presente o tempo todo, no lago, nos rios e até nos lugares onde eu imaginava encontrar abrigo. E quanto mais eu tentava pescar da forma que eu tinha planejado, mais difícil as coisas ficavam. Não era falta de peixe, não era falta de oportunidades. O problema era outro. A mosca não seguia a corrente. O indicador não fazia o trabalho que deveria fazer. E muitas vezes, antes mesmo de terminar a deriva, eu já sabia que aquilo não ia funcionar. E como acontece com muita gente, minha primeira reação foi tentar resolver aquilo sem mudar a forma de pescar. E foi aí que começou a verdadeira luta. Minha primeira reação foi tentar resolver aquilo sem mudar a forma de pescar. Então comecei a procurar outras opções. Tentei mudar de lugar, tentei mudar o ângulo dos arremessos, tentei encontrar algum trecho mais protegido, e por alguns momentos parecia que eu estava chegando perto da solução. Mas bastava alguns segundos e tudo voltava a acontecer. O vento continuava ali, a corrente continuava ali, e eu continuava tentando fazer a mesma técnica funcionar.
Eu estava tão concentrado em mudar de posição que não percebi que talvez precisasse mudar outra coisa. E foi nesse momento que eu parei de procurar outro lugar. E comecei a pensar em outra abordagem. Pode escolher. Depois de tantas tentativas, comecei a perceber uma coisa. O problema não era o lugar, não era o ângulo e também não era a presença de trutas. O problema era que eu continuava tentando fazer aquela pescaria acontecer da forma que eu tinha planejado. Mas aquelas condições pediam outra abordagem. Foi quando eu parei de tentar vencer o vento e comecei a trabalhar com ele. E a partir dali, tudo ficou mais simples, porque o vento não diminuiu. Não porque o rio mudou, mas porque eu tinha mudado a abordagem. O vento não me impediu de pescar. Ele me obrigou a pescar diferente. O vento continuava ali. A corrente continuava ali. E as trutas continuavam nos mesmos lugares. Nada tinha mudado ao meu redor. Mas eu estava pescando de outra forma. E foi aí que as coisas começaram a fazer sentido. Não porque eu tinha encontrado um lugar melhor, mas porque finalmente estava usando uma abordagem compatível com aquelas condições. Naquele dia, a diferença entre insistir e adaptar foi apenas uma decisão. O vento continuava exatamente o mesmo, mas a pescaria era outra.
Quando pensamos na Patagônia, normalmente pensamos nas trutas, nos lagos, nas montanhas, e tudo isso faz parte da experiência. Mas algumas viagens deixam lembranças que vão além das capturas. Pela forma como as coisas acontecem, pelas situações que a gente encontra pelo caminho e pelas decisões que precisa tomar quando os planos não funcionam exatamente como imaginavam. E talvez seja exatamente isso que faz cada viagem ser diferente da anterior. E também o motivo pelo qual eu continuo voltando. Onde? Lá onde? Bom. Que lugar? Quando cheguei aqui, imaginava uma Patagônia. Ao longo dos dias, encontrei outra. E olhando agora, acho que essa foi justamente a melhor parte da viagem. Porque a Patagônia não mudou para me agradar. Sou eu que precisei aprender a lidar com ela do jeito que ela era. O vento não me impediu de pescar. Ele me obrigou a pescar diferente.